O Ação Pública começa agora e na nossa primeira reportagem você vai conhecer um pouco mais da história de Roberto Gurgel, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o novo Procurador-Geral da República. O nome dele encabeçava a lista tríplice organizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República e, mais uma vez, o presidente Lula utilizou a lista como referência para indicar o titular do cargo. Roberto Monteiro Gurgel Santos nasceu em 1955 no Ceará. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou como advogado na capital fluminense e em Brasília. Na década de 80, ele ingressou por meio de concurso no Ministério Público Federal. Aos 54 anos, é casado e tem 2 filhos. Ocupou até junho deste ano o cargo de Vice-Procurador-Geral da República. No dia 29 de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Roberto Gurgel para ser o novo Procurador-Geral da República. Ele deve substituir Antônio Fernando Souza, que deixou o cargo após 4 anos à frente do posto mais alto do Ministério Público. Gurgel se destaca na área criminal e é apontado como uma opção de continuidade da gestão Antônio Fernando Souza, que durante o mandato pediu a abertura de 141 inquéritos, apresentou 45 denúncias e propôs 130 ações diretas de inconstitucionalidade. Roberto Gurgel encabeçou a lista tríplice formulada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Além de Gurgel, mais 5 nomes disputaram o cargo. Os subprocuradores gerais Wagner Gonçalves, Ela Vieco, Eitel Santiago, o procurador da República, Blau Yassine Dalou, e o procurador regional Mário Leite. 2 dias antes da eleição, a NPR realizou um debate inédito, aberto ao público. Durante quase 4 horas, cada candidato pôde expor as propostas que consideravam prioritárias e responder a perguntas de colegas e servidores do Ministério Público. Na ocasião, Gurgel deixou uma mensagem que pode marcar sua gestão como Procurador-Geral da República. E digo o seguinte, não se confunda a minha cordialidade com a falta de firmeza. Esta jamais faltará. Depois de apurados os votos dos procuradores da República de todo o país, o nome mais votado foi o do subprocurador-geral Roberto Gurgel, com 482 votos. A lista foi protocolada em 26 de maio deste ano no Palácio do Planalto. Ela foi definida por uma eleição democrática e legítima, com a participação de 790 membros do Ministério Público de todo o país, o que correspondeu a 74% dos eleitores. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Antônio Carlos Bigonha, disse que este ano o processo para a composição da lista tríplice foi mais democrático. O que tivemos de diferente neste pleito é que a associação exigiu a formulação de candidaturas expressas perante a comissão eleitoral. Isso possibilitou, num primeiro momento, a apresentação de plataformas por candidatos expressos, possibilitou a realização de um debate entre todos os candidatos, o que foi uma experiência que se demonstrou muito favorável ao ambiente democrático que deve nortear essas atividades, e este modelo nós devemos adotar de agora em diante. Antes da votação para formar a lista tríplice, o subprocurador-geral da República, em entrevista ao programa Ação Pública, comentou sobre a participação mais ativa da classe no processo de escolha de candidatos ao cargo de procurador-geral. Desde a Constituinte que a classe dos procuradores da República reivindica o mesmo direito que foi assegurado aos ministérios públicos estaduais, ou seja, aquele de ter participação no processo de escolha, mediante a formação de uma lista e lista a ser submetida ao presidente da República. E a importância disso decorre essencialmente do fato de que são os procuradores da República que conhecem mais de perto a história e a trajetória de cada um dos candidatos. Além de Gurgel, estavam na relação da lista tríplice os subprocuradores-gerais da República, Wagner Gonçalves, que ficou em segundo lugar com 429 votos, e em terceiro, Ela Vieco Volmer de Castilho, com 314. Pela Constituição Federal, o presidente da República não precisa ouvir os membros do Ministério Público para indicar o procurador-geral, mas desde o primeiro mandato, o presidente Lula indica o nome mais votado da lista tríplice apresentada pela NPR. Em 2003, Lula nomeou Cláudio Fonteles e em 2005 e 2007, Antônio Fernando Souza. Eles eram os primeiros nomes da lista tríplice da entidade, motivo de satisfação para a NPR. Para a Associação Nacional dos Procuradores da República, é um motivo de grande orgulho, de grande contentamento, o fato de o presidente da República ter
utilizado a lista composta pela NPR para fazer a escolha do Procurador-Geral da República e, sobretudo, o fato de o presidente ter escolhido o primeiro colocado na nossa lista. O Dr. Roberto Monteiro Gurgel, que era o colega mais legitimado ao exercício do cargo, na opinião dos nossos associados, foi indicado pelo presidente da República, o que traduz o espírito democrático do presidente Lula e, mais uma vez, a importância da consulta que a NPR faz à classe e que possibilita essa escolha pelo presidente da República. Antes de assumir o cargo, o novo procurador vai ter de passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e o nome dele será submetido à votação no plenário da Casa. Enquanto isso não ocorre, a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Débora Duprá, exerce interinamente a função de Procuradora-Geral da República. Como procurador, Roberto Gurgel terá a prerrogativa de denunciar os integrantes do Congresso Nacional, ministros de Estado e presidente da República. Também tem assento no Supremo Tribunal Federal e pode dar parecer em todos os processos da Casa. É ainda o Procurador-Geral Eleitoral e pode opinar em todos os processos do Tribunal Superior Eleitoral. Em entrevista ao programa em maio deste ano, Roberto Gurgel falou das prioridades caso fosse escolhido para o cargo de Procurador-Geral da República. As prioridades eu costumo esboçar de uma forma muito singela. Em primeiro lugar, trabalhar constantemente para que o Ministério Público exerça cada vez melhor as atribuições que a Constituição lhe confiou e cumprir fielmente essas atribuições confiadas pelo texto constitucional. Além disso, atuar sempre com a independência absoluta e, finalmente, defender intransigentemente as funções institucionais do Ministério Público e a preservação dos seus instrumentos de atuação. Eu vejo que o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, conquistou um status jurídico diferenciado no contexto das instituições brasileiras. E esse status possibilita um crescimento que é constante da nossa instituição. Então, a cada sucessão da Procuradoria-Geral da República, eu vejo que aumenta o fardo do Procurador-Geral da República para a direção dessa instituição que tem observado um crescimento notável nesses últimos 20 anos. Sem dúvida, o principal objetivo do Dr. Roberto Monteiro Gurgel deve ser a reafirmação perante o Supremo Tribunal Federal dos poderes investigatórios do Ministério Público. É uma questão muito importante para os procuradores e para a sociedade brasileira, dentre outras tantas questões que são relevantes. Nós temos hoje também no Congresso Nacional uma ampla agenda, uma agenda extensa de projetos de lei de interesse da Casa, da instituição, e nós, da associação, esperamos contar com o apoio do Procurador-Geral para empreender essa campanha perante o Parlamento. A seguir, pela primeira vez no país, uma mulher ocupa o cargo interino de Procuradora-Geral da República. Mais detalhes no próximo bloco. O Ação Pública volta já.